Olá, sou o professor Fábio Souto de Almeida, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Vou falar um pouco sobre impactos ambientais das mudanças climáticas. Faço isso a convite da Seção de Gestão Socioambiental e Acessibilidade da Justiça Federal de São Paulo. Convite esse, que muito me honra. Bom, vou falar, sobre esses impactos ambientais, mas não tenho a pretensão de esgotar o tema. Apenas realmente, comentar sobre alguns desses impactos, alguns dos impactos que eu acredito que são mais relevantes. Boa parte dessa apresentação foi baseada nessa monografia de conclusão de curso de Ian Ramos Cardoso, de mesmo título, dessa apresentação. Monografia essa orientada por mim e que vocês podem ter acesso na internet através do site do Instituto Três Rios, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Também coloquei algumas referências ao final da apresentação, para caso vocês queiram saber mais sobre o assunto, sobre os assuntos tratados aqui nessa apresentação. Explicando inicialmente o que é o efeito estufa, é um fenômeno natural que ocorre no nosso planeta e é essencial para a vida. Sem ele, a temperatura média do planeta seria na casa de 18 graus negativos, menos 18 graus. O que ocorre é que parte da energia solar, que chega ao nosso planeta aquece diretamente a superfície, parte é irradiada de volta, mas é bloqueada pelos gases do efeito estufa. Aquecendo, então, mantendo esse calor na atmosfera, aquecendo a atmosfera. Os gases do efeito estufa incluem o metano, clorofluorcarbonos, ozônio, óxido nitroso, vapor d'água, além do que talvez seja mais conhecido, o dióxido de carbono. E, em função das atividades humanas, essa concentração de gases do efeito estufa vem aumentando, principalmente nas últimas décadas, como está sendo mostrado aí nesse gráfico, especificamente para concentração de CO2, dióxido de carbono, na atmosfera. Com o aumento da concentração de gases do efeito estufa, ocorre, logicamente, um aumento da retenção de calor na atmosfera, da retenção de calor no nosso planeta, causando o aquecimento global e as mudanças climáticas como um todo. Temos aí dados mostrando o quanto o planeta vem ficando mais quente, especialmente nas últimas décadas, sendo que em 2024 chegamos a 1,5 graus acima daquilo que seria a temperatura normal. E quais são as fontes de emissão de gases do efeito estufa? A gente tem os transportes, carros, caminhões, navios e outros meios de transporte que utilizam combustíveis fósseis. Na geração de energia, a gente tem, por exemplo, as termoelétricas, que podem utilizar carvão mineral, tem a energia gerada através de petróleo, gás. Para a geração de bens e serviços, é necessária a extração de recursos naturais, sua modificação, transporte, processos esses que podem gerar emissão de gases do efeito estufa, desmatamento e queimadas também, importante fonte de emissão de gases do efeito estufa, as atividades agropecuárias também e, coloquei aqui no final, excesso de consumo.
a gente consome muito mais bens e serviços, né, muito mais produtos e serviços do que o necessário. Isso gera mais transporte, mais consumo de energia, né, mais atividades industriais, mais desmatamento, queimadas para conversão de áreas de ecossistemas nativos em áreas agrícolas, áreas para pecuária. Então, esse consumo excessivo, né, esse excesso de consumo, eu achei importante colocar aqui e pontuar, né, que acaba sendo bastante relevante para aumento da emissão de gases do efeito estufa. E será que tem alguma relação entre nível de renda e emissão de gases do efeito estufa? Uma coisa que eu queria pontuar nessa apresentação, né, é que todos causam degradação ambiental, mas as pessoas mais ricas causam mais degradação ambiental do que as mais pobres. Todos também sofrem com a degradação ambiental, mas as pessoas com menor nível de renda sofrem mais do que as pessoas com maior nível de renda. Isso é algo que até vai ficar talvez mais claro daqui a alguns slides, né? Mas já tem aqui alguns dados sobre, né, emissão de gases de efeito estufa. Olha só, a parcela 1% mais rica da população global combinada corresponde por mais emissões de gases de efeito estufa do que os 50% mais pobres. 1% mais rico do mundo emite a mesma quantidade de poluição que 5 bilhões de pessoas. Então, né, pessoas que têm maior nível de renda acabam poluindo mais, né, inclusive emitem mais gases do efeito estufa, né? Suas atividades geram mais emissão de gases do efeito estufa. Em termos de países, né, quais são os países que mais emitem gases do efeito estufa? Vou apresentar meio que uma linha do tempo sobre isso, tá? Começando aqui nesse slide, um dado aqui, ó, de 2005, né, com os 20 maiores poluidores. Temos ali em primeiro lugar Estados Unidos, seguido da China, Rússia, Japão, Índia. O Brasil estava lá em 18º, isso aí em 2005. Dados agora de 2011 mostram, né, a China em primeiro, né, a China ultrapassou os Estados Unidos nesse ranking aí de maiores poluidores, maiores emissores de países que mais emitem CO2, né? China em primeiro, Estados Unidos em segundo. A Índia aparece aqui já em terceiro, né? E o Brasil, ó, em 12º. Aqui já são dados, né, de 1960 até 2016. Então tem dados mais recentes, né, do que aqueles que eu mostrei de 2011. Mostrando aqui, né, que a China, 2016, 2014, 2016, né, continuava liderando esse ranking aí, né, de maiores emissores de CO2, seguido dos Estados Unidos, né, e com a Índia em terceiro. Aqui já dados bem mais recentes, para o ano de 2023. A China continua em primeiro lugar, continua sendo o país, né, que mais emite CO2, seguido dos Estados Unidos, Índia. Nesse gráfico aqui, né, temos a União Europeia, né, como todo, na quarta posição, e Rússia, depois o Brasil. Tem pessoas que gostam de fazer um cálculo, né, de emissão de CO2 per capita, né, CO2 por habitante. Nesse caso, os Estados Unidos estaria à frente da China, mas, né, ainda assim temos, né, que notar essa grande quantidade, né, de CO2 emitido pela China. E além disso, né, chama a atenção também, né, do aumento da poluição emitida também pelo Brasil.
algo que tem que ficar claro na nossa mente, né, quando a gente fala de impacto das mudanças climáticas, é que com maior calor retido na atmosfera, ocorrerão mudanças no sistema climático como um todo. A temperatura está aumentando, isso vai gerar impacto, né, sobre os regimes de chuva, umidade relativa do ar, vai afetar inclusive correntes atmosféricas e oceânicas, alterando de fato, né, o clima como um todo, né, em todo o planeta. E, né, qual é essa magnitude do aquecimento, né? O que está sendo previsto, né, em termos de aumento da temperatura, aqui dados também, né, para aumento do nível do mar. Vocês encontram várias estimativas diferentes. Eu trouxe uma aqui de 2016. Vocês encontram, inclusive, né, cenários piores do que está sendo mostrado aqui nesse slide, tá, gente? Em termos de aumento de temperatura. Pelo cenário de estabilização das emissões de gases do efeito estufa, a temperatura terrestre aumentaria cerca, né, de 1,1 grau até 2,6 graus, né? Isso, né, até o final de 2100, e o mar subiria de 32 a 63 centímetros. Isso aí, né, uma estimativa de 2016, mas eu mostrei para vocês agora há pouco, né, que a temperatura do planeta, né, já está cerca de 1,5 graus Celsius acima do que seria, né, o esperado, acima do que seria, né, o normal. Nesse outro cenário aqui, ó, caracterizado pelo aumento das emissões sem sua estabilização ao longo do tempo, né, eu teria que a superfície da Terra poderia aquecer entre 2,6 a 4,8 graus ao longo desse século, fazendo com que o nível dos oceanos aumente de 45 a 82 centímetros. Repito que tem estimativas, né, tem previsões que falam de um maior aumento ainda, né, da temperatura. 4,8 graus é muita coisa. Em média, né, muita coisa. Mas tem previsões ainda, eu diria, mais pessimistas. Mostro nesse slide projeções de variação da temperatura ao longo desse século no território brasileiro. No próximo slide vou mostrar também, né, projeções, previsões de mudanças no regime de chuvas. Nesse slide eu tenho, né, mudanças aí previstas para a temperatura ao longo do território brasileiro no verão e no inverno, né, do ano de 2011 a 2040, 2041 a 2070, 2071 a 2100. Nesses mapas, né, quanto maior, mais escura estiver a imagem, né, maior é o aumento da temperatura média nessa porção do território. Uma coisa que eu queria mostrar aqui, né, que quando geralmente a gente fala, né, de aumento da temperatura do planeta, a gente está falando de uma média, né? Mas vão ter regiões onde esse aumento da temperatura vai ser maior e regiões onde esse aumento da temperatura, né, vai ser menor. O que, logicamente, né, vai impactar o clima como um todo, como eu falei anteriormente. E impactando o clima, impacta processos produtivos e impacta a saúde das pessoas, a qualidade de vida, impacta a biodiversidade. Aqui a previsão, né, para mudanças no regime de chuva no território brasileiro, também, né, para diferentes partes aqui, né, diferentes épocas aqui do presente século, né, também para o verão e para o inverno, né. Aqui, quanto mais
azul, e, né, quanto mais azul escuro, maior vai ser o aumento da precipitação pluviométrica. Enquanto que, né, essa cor aqui mais amarelada, marrom, vermelho, né, representa uma menor quantidade de chuva. Chama atenção, né, em geral, né, comentando em geral, a redução da precipitação pluviométrica, né, em regiões, na região mais próxima do norte do país, centro-oeste, e algumas projeções aqui, né, colocam até uma redução bastante expressiva, né, do regime de chuvas, da quantidade de chuvas no sudeste do país, né, que é a região mais populosa, que mais, né, vai demandar água para consumo da população. Chama atenção também um aumento da precipitação pluviométrica, né, um aumento da quantidade de chuva na região sul do país. E os impactos das mudanças climáticas sobre a biodiversidade. Sem dúvida vão ser impactos de grande magnitude e bastante diversificados. Se prevê, por exemplo, né, que vai ocorrer um aumento da frequência e da intensidade de incêndios florestais. E esses incêndios florestais, né, como vocês já devem saber, eles são devastadores para a biodiversidade. Vão ocorrer alterações nos ecossistemas, ou seja, a degradação de ecossistemas e até mesmo a destruição completa de alguns ecossistemas. Isso vai causar mudança na composição de espécies dos ecossistemas. Espécies, inclusive, né, vão ter a sua distribuição geográfica aumentada, outras vão ter a sua distribuição geográfica reduzida. Com essa mudança na composição de espécies, pode haver a quebra de interações ecológicas, né, como a polinização, dispersão de sementes, funções ecológicas, né, processos ecológicos como a ciclagem de nutrientes do solo. São processos ecológicos, né, extremamente relevantes para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. Ao quebrar essas interações ecológicas, esses processos ecológicos, a gente pode ter, inclusive, né, uma redução na população de animais, de plantas, né, de população de seres vivos e a extinção de espécies também. A gente já vive, né, uma época de extinção em massa. Uma época onde um grande número de espécies estão sendo extintas num curto espaço de tempo em função das atividades antrópicas. As mudanças climáticas devem agravar ainda mais, né, esse cenário que é um cenário extremamente preocupante. Isso tudo, inclusive, né, essa perda de biodiversidade pode gerar perda de serviços ecossistêmicos. Serviços ecossistêmicos que são serviços prestados pela natureza para o ser humano, benefícios que a natureza, né, gera para o ser humano. Acabei de falar de polinização, né? Não só as espécies que estão nos ecossistemas naturais, as espécies de plantas que estão, né, nos ecossistemas naturais precisam de polinizadores. Também as espécies cultivadas. Se não me engano, né, mais de 75% das espécies cultivadas precisam de polinizadores. A polinização é um dos muitos serviços ecossistêmicos que podem, né, ser bastante prejudicados aí, né, com a mudança climática e a perda, né, desses serviços ecossistêmicos, consequentemente, né, prejudica o ser humano. Aqui falando, né, especificamente sobre os efeitos da mudança climática na distribuição geográfica das espécies. Então, ó, espécies podem expandir a sua área de ocorrência, enquanto outras podem ter suas áreas de ocorrência reduzidas ou deslocadas, né, devido ao aumento da temperatura,
também devido à mudança na disponibilidade de água. Tem um estudo que cito aqui, né? 40 espécies de pequenos mamíferos da Mata Atlântica do Cerrado perderão um quarto de seu habitat e quase metade delas estará ameaçada até 2070 em função, né, das mudanças climáticas. Sendo que os autores ainda comentam que essa perda pode chegar a 1/3 do habitat, né, colocando em perigo ainda, né, mais espécies. Então, isso pode, né, acontecer a partir das mudanças climáticas, degradação do habitat, perda de habitat, consequentemente, né, redução do tamanho de populações de espécies de plantas, animais, e até mesmo, né, extinção de espécies. Aqui um outro estudo sobre mudanças, né, na distribuição geográfica de espécies. Aqui um estudo bioclimático sobre a distribuição de aproximadamente 3.000 espécies de aves, mamíferos e anfíbios, né? Eu tenho então ali uma figura, né, para anfíbios, outra para pássaros, outra para mamíferos. E quanto mais escuro aí, né, a cor no mapa, maior deve ser a mudança na representação de espécies, maior deve ser a mudança na composição de espécies, né, que existem nesses habitats. É aquilo que eu falei, né? Com a mudança da temperatura, com a mudança da disponibilidade de água, né, vai haver uma mudança na composição de espécies. Algumas áreas, olha, podem sofrer uma mudança de 90% na representação de espécies. Uma mudança extremamente, né, relevante, né, extremamente preocupante na composição de espécies, que pode, né, gerar, como eu falei anteriormente, né, até mesmo a perda de serviços ecossistêmicos, repito, né, como a polinização, a predação de pragas agrícolas, pragas agrícolas, regulação da oferta de água, inclusive, né, é um serviço ecossistêmico. Tem vários, né, serviços ecossistêmicos que são bastante importantes para o ser humano, que podem ser perdidos, né, a partir dos impactos das mudanças climáticas na biodiversidade. Em termos de ecossistemas terrestres, eu diria que as florestas tropicais são ambientes focais, ambientes extremamente ricos em espécies, ambientes onde a gente encontra, né, uma grande densidade de espécies, né, as florestas tropicais, em termos de ambientes terrestres. Né? Nos ambientes aquáticos, os recifes de corais ocupam, né, esse status. São, né, ecossistemas onde a gente encontra, né, uma grande então biodiversidade. Mas, olha, estima-se que cerca de 30% dos corais já estejam severamente degradados, em consequência da coleta predatória, da poluição marinha e das mudanças climáticas. Um aumento pequeno na temperatura pode provocar a ocorrência do branqueamento, né? Como essas imagens estão mostrando aí, ó, os corais, né, brancos, né? Um branqueamento que ocorreu em função da perda das algas fotossintetizantes, que são chamadas de zooxantelas, né? Que estão presentes nos corais e participam de uma cooperação vital, né, que beneficia ambos os organismos. É uma associação mutualística, né, entre essas zooxantelas e os corais, mas com o aumento da temperatura, inclusive com redução do pH do oceano, essas zooxantelas acabam morrendo e isso leva também ao declínio dos corais, que são, né, simplesmente o habitat de vários outros organismos, assim, né, como as árvores de uma floresta, né, elas criam um habitat
para várias outras espécies, são chamadas inclusive, né, de engenheiros de ecossistemas das árvores, né? Os corais também o são. São engenheiros de ecossistemas, criam o habitat para várias outras espécies. E como eu também tinha falado anteriormente, ó, eles cobrem apenas 0,2% do fundo do oceano, mas abrigam cerca de 1/4 de todas as espécies marinhas. Então, né, são ambientes onde a gente encontra uma grande... esses recifes de corais, né, são ambientes onde a gente encontra uma grande densidade de espécies, né, um grande número de espécies vive ali. Se os corais forem perdidos, talvez, né, muitas outras espécies, talvez não, provavelmente muitas outras espécies vão deixar de existir também. Sendo aqui, tem aqui essa estimativa que cerca de 14% dos corais foram perdidos desde 2009. Então, né, os corais a gente perde também. Os insetos têm uma diversidade gigantesca de espécies. É provável, inclusive, né, que mais da metade das espécies do planeta sejam insetos. Então, logicamente, né, eles vão ter uma importância grande para o equilíbrio dos ecossistemas, até por participarem de processos ecológicos essenciais, né, para esse equilíbrio dos ecossistemas, né, como a polinização, dispersão de sementes, ciclagem de nutrientes do solo, são importantes dentro da cadeia trófica também, né? E tem, né, importância médica, veterinária, para a agricultura, né, tem vetores de doenças, tem espécies que são pragas agrícolas, tem também, por outro lado, né, espécies de predadores de pragas agrícolas, e os insetos são bastante afetados pela temperatura. Inclusive, o aumento da temperatura reduz bastante, né, de maneira bem significativa, o tempo necessário para o inseto chegar na fase adulta. O aumento da temperatura, então, acelera o desenvolvimento do inseto. Tem aqui alguns dados, olha, para essa espécie ali, Pseudaletia sequax, né, uma lagarta que é praga do trigo. Aqui, né, a duração em dias da fase larval desse inseto em diferentes temperaturas. Dá para ver aqui, a 18 graus, levou em média, né, 61,8 dias. A 20 graus, 42 dias, né, para completar essa fase larval. 22, 39, a 30 graus, apenas 25,1 dias em média. Então, o aumento da temperatura reduz, né, essa duração da fase jovem do inseto, faz com que ele chegue na fase adulta mais rapidamente. Então, o aumento da temperatura acelera o desenvolvimento do inseto. Isso aí vai ter consequências sobre o crescimento populacional. Se chega na fase adulta mais rapidamente, a população vai crescer mais rapidamente, né? Porque o indivíduo vai mais rapidamente começar a se reproduzir. E aí, se a gente pensa, né, que tem sobreposição de gerações, né, esse crescimento populacional acelerado, né, pelo aumento de temperatura, esse crescimento populacional pode ser bastante significativo. Aqui tem alguns dados para mostrar isso. Isso aqui já é um estudo sobre outro inseto, no caso aqui de Sdercus maurus, que é um percevejo. Ele foi criado, né, em diferentes temperaturas, 20, 25, 30 graus, né, também em temperatura ambiente, com variação, né, da temperatura. Aí, né, temperaturas constantes e temperatura ambiente, temperatura variando. Nesse caso, os autores calcularam aqui algumas variáveis, né, relativas a crescimento populacional. A taxa líquida de reprodução é dada, né, a unidade seria fêmea por fêmea dentro de uma geração. Então, né, a gente pode ver aqui, né, comparando de 25 a 30 graus, a 25, né, eu tenho uma taxa líquida de reprodução bem superior até do que a 30 graus. Então, né, cada fêmea vai produzir um número
bem maior, né, de outras fêmeas a 25 graus do que a 30. Mas, em função do inseto chegar na fase adulta mais rapidamente, né, em maiores temperaturas, olha o que acontece com a duração média de uma geração. Ela é bem menor a 30 do que a 25. Isso acelera o crescimento populacional. O que dá para ser visto, né, bem claramente, né, com a capacidade inata de crescimento e a razão finita de crescimento, que são maiores a 30 graus do que a 25. Inclusive, né, o tempo da população duplicar aqui, ó, né, bem menor a 30 graus do que a 25. Então, gente, com o aumento da temperatura, a gente pode ter um cenário, né, que muitas espécies de insetos podem ter acelerado, né, podem ter o seu crescimento populacional acelerado. Inclusive, espécies que são pragas agrícolas, espécies que são vetores de doenças do ser humano. O cenário pode ser ainda mais grave, né, para espécies que vivem em ambiente bastante tropizado, vivem em ambiente urbano especificamente, né? E aí a gente lembra logo, né, do mosquito da dengue, né? O Aedes aegypti, né? A gente pode ter um cenário futuro, né, com populações de Aedes aegypti ainda maiores, né, com crescimento populacional, né, ainda mais acelerado, especificamente, né, e principalmente em áreas urbanas, porque dentro das áreas urbanas a gente tem ainda, né, o efeito de ilhas de calor, onde, né, na área urbana a temperatura média, né, costuma ser maior do que nos arredores da área urbana. Então, né, além do efeito da mudança climática em si, né, de aumento da temperatura média do planeta como um todo, né, temos ainda, né, esse efeito de ilha de calor. Nesse slide eu cito alguns dos vários impactos das mudanças climáticas na agricultura, então na produção de alimentos. Como eu falei, né, cito aqui só alguns dos muitos impactos. As variedades de plantas cultivadas estão adaptadas às condições ambientais das regiões onde são cultivadas. Essas condições ambientais vão mudar, essas variedades de plantas, né, passam a não mais estar adaptadas àquele local, o que vai gerar um deslocamento dos cultivos. Então, né, deslocamento dos cultivos devido a fatores limitantes das temperaturas elevadas e do regime de chuvas no desenvolvimento das plantas. Então, né, uma espécie de planta, uma variedade que está sendo cultivada em uma região do Brasil, de repente não vai mais poder ser cultivada naquela região, pelo menos, né, se não for feito um trabalho de melhoramento genético, né, para passar, né, a ter uma nova, de repente, uma nova variedade, né, para aquela região, né, adaptada às novas condições ambientais. Os eventos climáticos extremos, né, como inundações, secas severas e ondas de calor, podem causar perda significativa da produção. Esses eventos climáticos extremos eles devem ocorrer com maior frequência, com maior intensidade, com as mudanças climáticas, que vai causar bastante, né, problemas para os agricultores. A variação ambiental praticamente imprevisível, né, vai dificultar o planejamento e a gestão das atividades agrícolas e deve ocorrer, ó, proliferação e mudança na distribuição geográfica de pragas e doenças. Acabei de falar, né, que o aumento da temperatura aumenta, né, a velocidade de desenvolvimento dos insetos, acelera essa velocidade de desenvolvimento, né, e pode ter uma consequência no crescimento populacional. E isso vale, inclusive, né, para as pragas agrícolas, para os insetos que são pragas agrícolas. Também vai haver, né, uma mudança na distribuição geográfica das espécies. Também comentei sobre isso agora há pouco, né? Os agricultores podem, né, ter que lidar, né, com espécies de pragas que não estão acostumados. Quem mais vai sofrer, né, com
esses impactos das mudanças climáticas na agricultura? O grande produtor ou o pequeno produtor rural? A agricultura familiar ela vai ser especialmente impactada. E por quê? Pela menor capacidade financeira, né, que esse pequeno agricultor tem para se adaptar às mudanças. Sobre deslocamento dos cultivos, trago aqui resultados de um trabalho que eu achei bastante interessante, onde são feitas previsões, olha, para caso aqui, ó, está o prompt agora, né? Caso, né, ocorra aumento de 1 grau na temperatura média no Brasil, 3 graus e 5,8 graus. Isso aí especificamente, né, para as áreas potencialmente favoráveis para o cultivo de soja no Brasil. Então, né, a parte aí do mapa em verde seria a parte onde a gente tem, né, áreas potencialmente favoráveis para o cultivo da soja, né, como eu falei, ali onde está o prompt agora, eu tenho, né, a situação atual, situação, né, dita normal, e, né, diferentes cenários aí de aumento da temperatura, 1 grau, 3 graus, 5,8 graus, né, sendo que, né, na parte aí do mapa, em amarelo e vermelho, né, são as partes, então, desfavoráveis para o cultivo de soja. Em vermelho, né, seriam as mais desfavoráveis, né? E observa-se claramente, né, que com o aumento da temperatura pode haver uma expressiva redução da área favorável ao cultivo de soja no Brasil, né, o que pode gerar, né, esse chamado de deslocamento dos cultivos. O derretimento das calotas polares e geleiras é um dos primeiros impactos que se vem à mente quando a gente pensa, né, em aquecimento global. Esse derretimento que vai gerar, né, e já vem gerando, na verdade, um aumento do nível do mar. Em algumas localidades do Pacífico, por exemplo, já observa-se uma alta de 15 centímetros nos últimos 30 anos. Para São João da Barra, né, e Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro, cidade do Rio, tem uma estimativa do nível do mar, né, subir de 12 a 21 centímetros até 2050. Né, esse aumento já vem ocorrendo, inclusive, né, em 2024, teve uma elevação superior à esperada, que foi uma elevação de 0,59 centímetros. Logicamente, né, esse aumento do nível do mar vai gerar várias consequências bastante negativas. Algumas regiões do planeta vão estar especialmente vulneráveis a esse aumento do nível do mar. Eu cito aí, né, Maldivas e Tuvalu, locais sem dúvida paradisíacos, né, mas que podem inclusive deixar de existir. Maldivas, olha aqui, composta por 1.200 ilhas, tem 540 mil habitantes, né? E uma elevação média de apenas, olha, 1 metro acima do nível do mar. E aí, ó, com o aumento de 45 centímetros do nível do mar, pode perder 77% da sua área terrestre. Em Tuvalu, tem estimativas aqui de que até 2050, metade da maior ilha, inclusive, né, do arquipélago, pode ser inundada pelas águas da maré. 95% da Terra pode ser inundada por marés altas rotineiras até 2100. Tuvalu, né, que deve sofrer bastante, né, inclusive também com o aumento de eventos climáticos extremos, né, mais frequentes. Um aumento da frequência de eventos climáticos extremos, como ciclones, né, grandes tempestades. E aí, ó, pesquisas indicam, né, que esses eventos climáticos extremos eles vão ocorrer com maior frequência e intensidade, com, né,
o aumento da temperatura média do planeta, acarretando em desastres naturais que certamente vão afetar grande parte da população humana e principalmente, né, as pessoas mais pobres, pessoas mais vulneráveis. A gente vai ter, né, maior frequência e também eventos, né, com maior intensidade, né, inundações, alagamentos, maior frequência nas grandes tempestades, aumento de descargas elétricas, secas prolongadas, ondas de calor, grandes geadas. E essas grandes tempestades, né, logicamente podem provocar movimento de massa, então desmoronamentos, né, e comenta-se inclusive, né, que o El Niño, o fenômeno, né, do El Niño, que é o fenômeno de aquecimento das águas do Oceano Pacífico, né, deve ocorrer de forma mais frequente e também com maior magnitude. E aí vão ter vários impactos, né, sobre a população, como, né, cito apenas alguns deles aqui, né, no próximo slide vou citar mais ainda. Perda de moradias e de outros bens materiais, que vai gerar, né, população desabrigada, danos à economia local, perda de empregos, né, são impactos que vão estar associados, inclusive, né, um com o outro, aumento da pobreza, perda de infraestrutura pública, aumento da incidência de doenças, né, em função desses alagamentos, mas também, aquilo que eu falei anteriormente, né, a gente pode ter populações de vetores de doenças, né, com crescimento populacional acelerado, redução da qualidade de vida, consequentemente, né, consequência disso tudo aí, né, óbitos, né, e danos à dignidade humana. Esse aumento da temperatura do ar, mudanças na umidade relativa do ar, no regime de chuvas, vão colocar a saúde da população em risco. Esse aumento da população de vetores de doença, né, que acabei de falar, é um problema sério. Vamos ter insegurança alimentar, muito em função, né, dos impactos das mudanças climáticas na produção de alimentos, na agricultura, na pecuária. Vamos ter consequências, né, desses eventos climáticos extremos, né, sobre a qualidade de vida da população, sobre a sua saúde. A gente pode ter um aumento da população em vulnerabilidade social e comenta-se até, né, da possibilidade de termos refugiados climáticos. A geração de energia e o seu uso vão ser impactados. A gente encontra, né, previsões de que o regime de chuvas, né, vai ser afetado pelas mudanças climáticas, que algumas áreas podem, né, ter uma menor quantidade de chuvas, né, menor quantidade de precipitação pluviométrica. E no Brasil, por exemplo, né, usamos bastante, né, a água para a produção de energia, com as usinas hidrelétricas. Uma menor quantidade de chuvas pode resultar numa menor também geração de energia elétrica, sendo que deve ocorrer um maior uso de energia. Por exemplo, né, em função do uso de equipamentos para resfriamento do ar. Com o aumento da temperatura, podemos ter, por exemplo, né, mais ar-condicionados ligados, uma maior então demanda por energia e, por outro lado, né, a nossa geração de energia pode estar comprometida. Vou citar alguns desastres naturais, né, causados por eventos climáticos extremos que já ocorreram e que talvez já sejam fruto das mudanças climáticas. Na região sul do país, a gente tem observado nos últimos anos, né, ciclones ocorrendo, né, com também grandes tempestades, né? A gente viu o que aconteceu ano passado no Rio Grande do Sul, né?
grandes volumes de água, grandes alagamentos, grandes inundações, né, e todos os problemas que foram gerados. Eu trouxe aqui uma fala de uma meteorologista, né, especificamente sobre essa questão dos ciclones. Ela menciona o seguinte: as águas dos oceanos estão mais quentes do que o normal, e isso aumenta a intensidade dos ciclones extratropicais. Por isso, a gente tem chamado a atenção para esses sistemas que vêm com rajadas de vento acima do normal. Tempestades muito próximas uma das outras, ou seja, mais frequentes, né? A água mais quente serve de combustível para que essas áreas de baixa pressão ganhem intensidade. Então, né, especialistas na área de meteorologia, climatologia, né, já vêm apontando que alguns desastres naturais causados, né, por eventos, né, climáticos extremos já podem ser fruto das mudanças climáticas. Aí, né, uma outra imagem do Rio Grande do Sul, né, danos após a passagem do ciclone e tempestades intensas. Aqui alguns números daquela grande desastre, né, grande desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado, né, com as inundações. Olha, tivemos cerca de 4,6 bilhões de reais em prejuízos em moradias, 735,5 mil pessoas desalojadas ou desabrigadas, né? Uma estimativa aí, o número de pessoas, né, desalojadas ou desabrigadas, além, logicamente, né, das mortes que aconteceram. Infelizmente, né, eventos como esse que aconteceram, eventos como esses que vêm acontecendo, né, no sul do país e especificamente, né, o que aconteceu em 2024, né, no Rio Grande do Sul, eles podem ficar mais frequentes com as mudanças climáticas. Aqui o caso do município de Petrópolis, que fica na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Nesse município a gente encontra, assim, né, como em tantas outras cidades, Brasil afora, muitas residências na beira de rio, em encostas, né? Então acaba tendo, né, muitos imóveis em áreas de risco alto e muito alto para desastres, né, ambientais. Em 2022 aconteceu, né, uma chuva muito intensa e teve, né, áreas inundadas, teve deslizamentos também, né, de terra, como está sendo visto aí, com mais de 330 mortes e milhares de desabrigados em Petrópolis. Esses desastres naturais, né, eles sempre ocorreram, né, na história do nosso país, né, mas podem ficar mais frequentes daqui para frente com, né, as mudanças climáticas, com o aquecimento global. Aqui, né, mais fotos do que aconteceu em Petrópolis em 2022, mostrando aí, né, perda de residências, de outros bens materiais. Teve também, infelizmente, né, perda de vidas humanas, né, pessoas ficaram desabrigadas, e também perda de vidas humanas. E como eu falei anteriormente, né, todo mundo polui, só que os ricos poluem mais, né, do que os pobres. Todo mundo sofre com a poluição, com a degradação ambiental, mas os pobres acabam sofrendo mais do que os ricos. Daí, né, eu achei importante também mencionar aqui o chamado racismo ambiental. O racismo ambiental envolve a ideia de que a degradação ambiental, a perda de biodiversidade e a redução da disponibilidade de recursos naturais são aceitáveis quando o objetivo é o desenvolvimento econômico e social. Contudo, as consequências desse processo recaem principalmente sobre populações mais vulneráveis. E aí, nessas populações mais vulneráveis, como as que vivem em áreas de risco,
pequenos agricultores, pessoas de baixa renda, né, que não possuem infraestrutura básica, que inclui, logicamente, né, pessoas negras, indígenas, quilombolas, dentre outros grupos, né, que são considerados como populações mais vulneráveis, né, eles vão ser mais afetados pelos impactos ambientais em geral e, inclusive, né, pelos impactos das mudanças climáticas. Isso aí é algo que a gente tem que ter em mente. Para tentar minimizar os problemas da mudança climática, a gente pode pensar em ter atitudes mais sustentáveis. O planejamento é super importante, né? A gente tem que conhecer os possíveis impactos das mudanças climáticas exatamente para planejar formas de minimizá-los. Achei interessante citar aqui também, né, como uma das possíveis soluções ou formas de amenizar o problema, também a redução da desigualdade social. Né? Se as pessoas mais pobres, né, vão ser as que mais vão sofrer, se as populações em vulnerabilidade, né, vão ser as que mais vão sofrer com a mudança climática, a gente pode trabalhar, né, a redução das desigualdades sociais de forma a também minimizar, né, esses impactos sobre essa parcela da população que vai estar mais vulnerável a essas mudanças climáticas. Como eu falei inicialmente, coloquei 2 slides, esse e o próximo, com referências que eu utilizei, né, ao longo da apresentação, referências que vocês podem acessar para obter mais informações. São, né, alguns dos trabalhos científicos, alguns sites também institucionais que podem ser acessados para obter mais informações. E, gente, né, apesar de se tratar de um desafio complexo e urgente, ainda podemos limitar as mudanças climáticas e seus impactos. Essa aí é a mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês, né? Obrigado também, né, pela atenção. Tem aí também o meu contato, caso queiram, né, entrar em contato, tirar alguma dúvida, fiquem totalmente à vontade. Obrigado, gente.